Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. Hoje é dia de Bahia, viu? Time do Bahia enfrenta a equipe do Retrô. Jogo da volta, Copa do Brasil. Time do Bahia busca aí a sua classificação, joga tudo nessa partida pela sua classificação. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o momento das duas equipes, vamos falar aí prováveis escalações. Será que o Bahia poupa? Será que o Bahia vem com força máxima? É sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, é claro, né? Tá passando aqui embaixo da sua tela aquele nosso jabazinho básico. Lembre-se de se inscrever no canal, lembre-se de deixar o joinha, ative o sininho das notificações. Nós estamos passando aí por uma fase de transição, gerando poucos conteúdos, mas estamos aqui. Então, deixa o like, deixa o joinha, sacou? Então, partiu pra gente falar de Retrô e Bahia, Copa do Brasil 2025. Bahia e Retrô, Retrô e Bahia jogam hoje, nessa quarta-feira, às 19h30, na Arena Pernambuco, na cidade de Recife, na verdade, região metropolitana de Recife, né? As duas equipes se enfrentam depois do jogo da ida, aonde o nosso Bahia, né, venceu aí por 3-2. Bahia que chegou a estar na frente por 3-1. Vocês estão ligados por duas falhas do goleiro aí, duas falhas não só do goleiro, mas falhas do sistema defensivo em geral. Nós acabamos aí levando 2 gols. Então, jogo tá o seguinte: empatou o Bahia, leva. Se o Bahia perder, né, por qualquer quantidade de gols, vai aos pênaltis. Se o Bahia vencendo, partiu, né? Faz o Pix CBF e a gente ganha aí mais uma teté, vai para a próxima fase. Os dois times aí que vêm em momentos distintos, né, nas suas campanhas nacionais. Time do Bahia vem de um empate contra a equipe do Sport, né? Bahia empatou na Ilha do Retiro, jogando pelo Campeonato Brasileiro, e a equipe do... Antes de falar do Retrô, né? Lembrando, Bahia é o 4º colocado, né? O Bahia vem aí de um bom momento na Série A, enquanto a equipe do Retrô vem também de resultado negativo na Série C. O time do Retrô está lá na zona de rebaixamento, ainda 3 pontos, brigando para sair da zona de rebaixamento da Série C. Então, é assim que está a Bahia, é assim que está a Retrô, né? Retrô que, apesar de estar bem na Copa do Brasil, né, segue aí com chances, mas segue respirando por aparelhos na Série C. Bahia, apesar de estar bem também na Copa do Brasil, segue melhor ainda no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, fomos eliminados da Libertadores, fomos eliminados da Sul-Americana também, beleza? Então, falemos agora da equipe do Retrô. O time do Retrô tá com um retrospecto ruim, né? Venceu apenas uma partida das últimas 5 partidas. Jogando para você na tela aí, ó. Final de semana, né? O Retrô perdeu para a equipe do Náutico por 3-0. No meio da semana perdeu para o Bahia por 3-2. Empatou com o Ipiranga e aí venceu lá em Brusque. Venceu a equipe do Brusque, né? E empatou com o CSA em 0-0. Ou seja, time do Retrô não vence, venceu uma das últimas 5 partidas, né? Tem um retrospecto aí, pelo que a gente está vendo, ou perde de goleada ou eventualmente empata em 0-0. Então, time do Brusque, time do Retrô busca aí um triunfo, né? Já que eles perderam por 3-2 no jogo da ida. E, claro, tem que buscar também espantar aqueles pensamentos ruins da Série C, já que o time do Retrô está lá na 19ª colocação, né? Então, o treinador do Retrô, o Itamar Schulli, ele vai ter de volta, né, para esse jogo aí, ele tem de volta o meio atacante Diego Guerra, né, que sofreu uma concussão, uma pancada na cabeça,
justamente no jogo do Bahia. Vocês devem se recordar na semana passada que houveram 6 substituições. Por quê? Por conta do protocolo de concussão. O jogador do Retrô teve que sair. Então ele saiu no jogo, não jogou o final de semana na derrota aí do Retrô e deve retornar agora, né, para essa partida contra a equipe do Bahia. Time do Retrô que tem um nome bem conhecido, né? Tem um nome conhecido aí no cenário nacional. É esse que está aí na sua tela. O Rei do Amor, Wagner Love. Wagner Love inclusive, deve ser o cara do ataque da equipe do Retrô. Esperança de gols aí do time pernambucano. Já falando em escalação, a escalação é essa, né? A escalação provável é essa aí que está na tela. Wagner Love no ataque, e aí ele municiado ali num esquema de um 4-3-3. Você tem o goleiro Fabian Volpe, o Ryan Ribeiro, o Robson na zaga, as laterais com Eduardo e Gustavo Salomão, meio campo com Gledson, Richard Franco e o Ibali, né? Ibali que jogou bem na partida passada. Lá no ataque você tem Thales Diego Guerra nas pontas e no comando do ataque a equipe do Retrô. Esse aí é o time do Retrô que deve buscar pelo menos uma vitória contra o Bahia para ir à disputa por penalidades máximas. Lembrando, o Retrô, se empatar, tá fora e ele precisa vencer para ir aos pênaltis, beleza? Você agora bota aí nos comentários se você gostou, né? Se você acha que essa é a escalação provável do Retrô ou se você pensa numa escalação diferente para a equipe do Retrô, beleza? Falando agora do nosso Bahia, falando agora do nosso tricolor do Esquadrão de Aço. O time do Bahia, né, vem aí, venceu o jogo da ida, vem numa sequência boa, apesar dos resultados ruins em Sul-Americana e Libertadores, né, onde o Bahia não conseguiu passar à frente. No contexto do Campeonato Brasileiro, o Bahia ocupa aí a 4ª colocação. Claro, empatou no final de semana com a equipe do Sport, né? Um resultado, inclusive para mim e para muitos, considerado ruim, né? Apesar de ser um clássico, apesar de ser o jogo na casa do Sport. Mas o Bahia é o time que está na 4ª colocação, é o time que está na parte de cima, jogando contra um combalido, um time do Sport. Bahia tinha que ter feito um resultado melhor. Claro, acabou se apertando com a equipe do Sport, conseguiu um ponto. Beleza, um ponto nessa briga é importante, mas jogar contra um time de baixo, né, jogar contra um time que o Bahia tinha que vencer, era um resultado que o Bahia não poderia ter deixado passar. Eram 2 pontos aí que o Bahia não deveria ter deixado passar, beleza? Podem fazer falta lá na frente. Essa que é a minha preocupação. Falando em preocupação, talvez esse seja o ponto principal aí do Bahia, né, para a sequência, para esse jogo no dia de hoje. Time do Bahia tem o volante Acevedo suspenso, então por ele estar suspenso, no mínimo o Rogério vai colocar ali o Caio Alexandre para jogar, né? A grande dúvida aí agora é saber o seguinte: Rogério vem com força máxima, né? Ele já começa com força máxima ou eventualmente ele poupa jogadores para ir colocando ali 5 substituições ao longo da partida, né? Essa é que é a grande dúvida e isso deve ter ficado na cabeça do Rogério, principalmente por conta das críticas, né? Muita gente criticou o Rogério porque o Bahia só ganhou de 3-2, não matou o jogo, veio com o time misto, né? E não o time considerado titular. Na minha visão, né? No meu entendimento, utilizando a lógica de Rogério, não que eu concorde com isso, mas utilizando a lógica de Rogério, ele iria com o time misto. Por quê? Porque no final de semana anterior ele já tinha feito 2 jogos seguidos com a equipe titular. Então ele não está jogando o time titular por 3 jogos seguidos, tá?
No caso desse jogo, o que ele fez? Ele veio com o titular contra o Sport, então seria o primeiro jogo. Agora nós iríamos para o segundo jogo. A grande questão é, ele vai para o segundo jogo e aí ele chega no final de semana contra o Fluminense para o terceiro jogo. E lá ele deveria fazer, né, esse balanço de carga. 2 jogos com o time titular, 1 jogo com o time reserva. Dado isso, eu acredito que, por Rogério acreditar, pensar que o jogo contra o Fluminense vai ser um jogo mais forte, um jogo mais pegado, né? Acredito que o Rogério venha com um time mais mesclado. Então, Rogério Ceni não tem o Acevedo, né, que está suspenso. Ele não tem aí o Eric Pulga, que se machucou exatamente na partida de ida, né, na partida em Salvador, jogando contra o Retrô. Então, ele já não tem os 2 principais jogadores. Com isso, né, a provável escalação do Bahia é essa que está aí, né, na sua tela. É uma escalação que o Bahia começa, né, com um time misto e eventualmente ele vai reforçar esse time, claro, se o Bahia tiver necessidade e, na minha visão, lá depois do minuto 60. Tá? 45 minutos, certeza o Bahia joga com o time titular e depois do minuto 60 o Rogério Ceni provavelmente começa a colocar jogadores com mais gás e aí começa a mudar um pouco o esquema de jogo. Quiçá, a depender do resultado, ele coloque até acima do minuto 70. Para quê? Para dar menos tempo de jogo, mas também manter um pouco de ritmo de jogo para esses jogadores, né, considerados titulares. Então, Ronaldo no gol, o Marcos Felipe está naquela situação, então vem falhando, né, apesar de que o Ronaldo também falhou no jogo passado. O Ronaldo também teve falhas, mas o Marcos Felipe o pessoal ainda pega no pé dele. A gente tem Gabriel Xavier, David Duarte, né? Aqui o Gabriel Xavier é dúvida, pode ser o Gabriel Xavier ou o Ramos Mingo mesmo, mas acredito que o Gabriel Xavier dá conta. Lateral direita, aí o Gilberto mesmo, né? Gilberto, que é o titular, já vem dando uma segurança maior. O Iago na lateral esquerda, se o Rogério Ceni quiser descansar o Luciano Juba. O Luciano Juba vem tocando todo o jogo aí, mas ele poderia entrar perfeitamente no segundo tempo. A gente poderia ter o Juba para atuar na lateral e poderia também ter o Juba para atuar como ponta na esquerda. Então, o Juba seria aí uma pessoa que poderia eventualmente substituir Iago ou substituir ali o Cauli, né? Meio campo a gente tem o Caio Alexandre e aí a dobra ali com Michel Araújo e Rodrigo Nestor, né? Os dois aí tentando ainda se firmar nesse Bahia. Lá na frente, no 4-3-3, a gente descansaria o Fumacinha, o Ademir, colocaria o Kaique ali na posição que ele rende mais, né? Kaique na ponta direita, ele rende mais do que jogando na ponta esquerda, né? E aí você tem o Cauli, que pode fazer ponta esquerda e um pouquinho centralizado. No comando do ataque, o Lúcio Rodrigues. Ou seja, nós temos um time aí que eu considero um time forte, né? Um time que pode vencer perfeitamente essa equipe do Retrô. E claro, você ainda tem no banco algumas peças para colocar. Você tem Luciano Juba, você tem Everton Ribeiro, você tem aqui o William José. Então você tem boas peças no nosso banco, né, para ajudar. Você tem o Ademir, então você tem boas peças ali. Nosso banco dessa vez ajuda bastante, tá? Mas é claro, se você não concorda com essa escalação, você chega nos comentários e coloca aí a sua opinião, beleza? Bahia na pedra, Retrô na pedra. Pra gente finalizar, tá faltando a gente escalar o quê? Tá faltando a gente escalar a arbitragem. A gente não pode deixar de escalar a arbitragem, né? Na tela para vocês, a arbitragem é de Matheus Candançan, de São Paulo, né? Auxiliado aí também por uma dupla paulistana ou paulista,
que é o Danilo Ricardo Simon e o Daniel Luiz Marques, tá? Quarto árbitro de Minas Gerais é o André Luiz Schettino, e no VAR paulista também você tem ali o Hilbert Estevam e o Vitor Carmona. Então, arbitragem escalada. Da arbitragem a gente só torce para que eles passem suave, para que eles passem tranquilo, para que eles não tenham lances polêmicos para não interferir e ninguém reclamar. Seja Bahia, seja Retrô. O importante é que os jogadores joguem a sua bolinha, beleza? É isso aí, galera. Bahia e Retrô jogam hoje às 19h30 na Arena Pernambuco, tá? Jogo da partida de volta. A transmissão é do Amazon Prime, exclusividade deles, beleza? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá!